E aí galera, como vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Eu me chamo Ana Paula Araújo. Eu tô aqui pra falar com vocês hoje sobre tempestades. Isso aí, tempestade. Ana, o que você tá falando de tempestade? Você é marinheira, por acaso? Sou doida, é uma analogia, né? Com os problemas e as coisas que acontecem na nossa vida que a gente não espera. Simplesmente acontece e a gente tá lá no meio e não sabe o que fazer. 2 domingos atrás, eu estava na igreja e a pregação foi sobre tempestade. Foi uma reflexão muito legal, assim, fiquei muito impressionada. E o segundo ponto que ele usou, eu peguei um gancho daquilo e falei, cara, vai sair um vídeo desse segundo ponto aí, tenho certeza. Aí eu fui notando algumas coisas e construí uns tópicos para poder falar com vocês sobre essa característica da tempestade. Uma das características é que ela é inesperada, né? Como assim, ela é inesperada? A gente nunca sabe, né, gente? Às vezes você tá ali, acordou bem, de boa, vivendo um dia atrás do outro, tá tudo bem, de repente, pá, acontece aquilo, né? Alguém tá doente, ou alguém morre, ou você entra em falência, perde emprego, é demitido, né? Ou, né, seu cônjuge vai embora, o filho fica doente, ou aparece uma doença grave, né? N possibilidades que a gente encara, né, de chama de tempestade na vida e você às vezes não sabe o que fazer, né? Então, uma das características da tempestade é que ela é inesperada. E pra gente é muito difícil, principalmente pra quem tenta controlar tudo, né? Porque a gente tenta controlar tudo e acha que pode controlar tudo. Só que a tempestade é inesperada. Você não estava esperando por ela. Então você não tem como se preparar para ela. Ninguém fica assim, calma aí que eu vou planejar, que quando o câncer aparecer, eu vou saber o que fazer. Não. Simplesmente você descobre e tem que aprender a lidar com a situação. E faz parte da vida, né? Então a gente está sujeito a problemas, a doenças, a questões, né? A vida é assim. Quer dizer que todo mundo vai ter doença e tudo mais. Mas assim, a gente está sujeito a essas coisas, né? E enquanto a gente acha que tem controle sobre a situação, a gente tenta tenta agir, né? E você acha que está sob controle, então você que coordena, você que toma as decisões, você que faz isso, faz aquilo, vai, não vai, entra em circunstâncias ou sai delas porque você se sente no controle, né? E a analogia que o pastor usou foi quando Jesus estava no barco, na tempestade, e ele estava dormindo. A tempestade veio acabando tudo e quase derrubando, quase virando o barco, a água entrando, enchendo o barco e Jesus estava dormindo. Gente, ainda é doideira, né? Quando a gente olha aqui, pensa, como assim ele estava dormindo? Ele era Jesus, né? Ele confiava no Pai dele, que criou todas as coisas. Então, pra que ele ia ficar preocupado? Mesmo cheio de água ali, às vezes estava até calor, né? A água deu até uma refrescada nele, não sei, não estava lá, né? Mas, enfim, Jesus estava dormindo. E quando o negócio começa a apertar muito, os discípulos vão e chamam Jesus. Jesus, salva a gente, né? Isso faz analogia com a gente. Enquanto a gente tem um controle, enquanto a gente pode dominar a situação, a gente não chama Jesus. A gente só chama quando o quê? Quando não vê opção. Quando foi, Senhor, acabou, não tem mais o que fazer. Aí a gente vai. Mesma coisa, às vezes está numa doença, né? O que você pode fazer, compra medicamento, faz tratamento, não sei o que, corre. Quando o médico fala, não tem mais o que fazer, só pode esperar. Aí a gente vai, Senhor, me ajuda que eu não sei o que fazer, traz cura, opera e trata e tudo mais. Então, assim, que a gente possa pedir ajuda do Senhor no início, né? Para que a gente possa suportar e que a gente possa se cansar menos, porque é possível dormir durante a tempestade, é possível você descansar, não é um estado de inércia, de não fazer nada, não é isso. É um estado de descanso, de confiança que Deus está no controle, né? Deus estava no controle, aquele barco não ia virar. Ele podia sacudir, ele podia encher de água, mas ele não ia virar. Por quê? Porque Jesus estava lá, gente. Se você crê que Jesus está no seu barco, você pode ter tirado Jesus do seu barco também. Isso aí é opcional, ninguém é obrigado. Jesus não obriga ninguém a nada, né? Se você crê que Jesus está no seu barco, né, e ele está, você tem vivido uma vida diante dele, confia no poder dele, cara, ele está no barco. Descansa. Descansa e confia, porque ele está. Depois que os discípulos chamaram ele acalma a tempestade e fala, vocês não têm fé? Vocês não creem? Tipo assim, e aí, gente, vamos descansar. Por quê? Porque a gente precisa crer que ele está no barco, ele está no controle, ele tem o controle da situação. Pergunte a ele o que precisa ser feito. Se precisar ser feito alguma coisa, vai e faça. Mas muitas vezes não precisa, você só precisa confiar e descansar e deixar que ele vai conduzir. A tempestade vai vir, a água pode entrar,
mas o seu barco não vai virar, porque Deus está com você. Só você basta você crer, né? E o pastor contou uma história muito interessante que eu queria compartilhar com vocês, porque ele embasou essa pregação também, né, nessa história real que ele vivenciou. Ele foi fazer uma pescaria com os amigos, um barco maior, né, com várias pessoas. E o mar estava calmo, tinha tido um vento mais cedo, mas de acordo com a percepção dele, aquele vento tinha passado e já estava calmo, então poderia seguir em frente. E eles seguiram, foram pescar e estava dando peixe e tal, e o tempo começou a virar. O tempo começou a virar de leve. Aí eles tipo assim, vamos aguentar mais um pouquinho? Aí o rapaz estava conduzindo o barco, vamos, melhor a gente ir embora. Aí ele, não, vamos ficar mais um pouquinho, vamos esperar mais um pouquinho. E começou levemente o negócio a piorar. Aí foi piorando, aí ele falou, não, melhor ir embora. Quando eles decidiram ir, já ficou difícil. Navegaram um pouco e já ficou quase impossível. As ondas começaram a virar e o barco balançava e balançava e o tempo virou totalmente. E o mar é diferente, né? Quem já pegou um vento muito forte, uma tempestade no mar, sabe que o negócio é bem frenético no mar. Porque as ondas, ela não tem, né, uma coisa de controle de onde se segurar, né? Ele simplesmente se agita, o vento movimenta de uma forma muito intensa e você tá no barco, é como se fosse não vai parar de nada ali. Então foi um desespero muito grande, ele disse, né? Os homens desesperados porque não sabiam o que fazer, todo mundo pensou que fosse morrer, né? A sensação que ele descreveu essa sensação de realmente pensou que não fosse ter o que fazer. E quando acontece esse tipo de coisa, né, o mar vai levando, vai conduzindo e pode bater nas rochas, pode realmente morrer. E o desespero das pessoas era esse, dos homens, né? Eles fossem morrer, eles começaram a orar, a buscar, pedir a Deus direção. Não foi só esse barco que teve esse problema, tinha outros barcos no mar, que foi uma tempestade que foi muito inesperada, né? Não parecia que ela ia acontecer, não tinha indícios de que ela ia chegar. Então pegou muita gente desprevenida. E uma coisa que ele frisou, que serviu de analogia, né, para o cerne desse vídeo foi: pessoas experientes e inexperientes foram pegas de surpresa. Ele não é um pescador tão experiente, que conhece tanto tempo e tudo mais. Mas tinha muitas pessoas que eram experientes, que conheciam muito, eram pescadores antigos, tinham muita prática, que foram pegos de surpresa. Então isso mostra para nós o quê? Não é a sua capacidade, não são os seus bens, não é a sua inteligência, a sua racionalidade, o seu desempenho que mostra como você vai se sair na tempestade. Se você vai sair da tempestade, as coisas vão se acalmar. É Deus. É confiar nele. É colocar o nosso coração, nossa mente nele, confiando que ele tem poder de tudo, que ele conhece tudo, que ele controla tudo. Ele só precisa que a gente confie nele, né? Porque senão a gente vai tentar agir com nossos métodos, vai tentar as nossas maneiras. E muitas vezes as nossas maneiras é que afundam o barco. E muitas vezes a gente está na tempestade porque a gente se enfiou nela. Ainda tem essa circunstância. Eu não vou nem entrar nesse quesito não, porque hoje é sobre questões inesperadas mesmo, que a gente não tem controle. Mas enfim, Deus quer nos ajudar. Ele tem prazer em nos ajudar. Só que ele não vai obrigar a gente a receber ajuda. A gente precisa pedir, como os discípulos pediram: Senhor, salva-nos, nos ajuda. A gente vai perecer aqui. A tempestade acabando com tudo, a gente vai morrer. Né? E era algo intenso. Eles estavam no meio do mar, não tinha local próximo para poder ficar, né, se salvar, digamos assim. E eles estavam desesperados, então solicitaram a ajuda de Jesus e Jesus interveio, né, acalmou a tempestade e as coisas se normalizaram. E mesmo que a sua situação você ache que não tem mais jeito, que você perdeu o controle e que não tem mais o que fazer, porque esse barco já naufragou, não tem mais o que salvar, que você venha confiar no Senhor, porque não tem nada que Ele não possa mudar, não tem situação que Ele não possa restaurar, né? Deus é poderoso para mudar qualquer coisa. Você pode achar, mas a minha situação é impossível. Aí mesmo que Ele gosta de fazer, coisa que é difícil, que é complexa, que você já desistiu, aí mesmo que Ele gosta de intervir, para mostrar que é o poder dele, para mostrar que Ele é poderoso para fazer e para mudar qualquer situação. É quando a gente larga o controle na mão dele, que Ele pode fazer alguma coisa. Enquanto ele está segurando, como controle de televisão, quando ele está segurando, não tem como ele mudar de canal. Ele não vai pegar e arrancar da sua mão. Quando você está segurando ali, você está mantendo o canal que você quer. Pode estar acontecendo o que for. Você está segurando, você está com o controle na mão. Mas quando você entrega, você dá liberdade para que ele troque, para que ele coloque na sintonia certa,
para que ele acerte as coisas, né? E faça as coisas direito, né? Que a gente é expert em esbagulhar tudo, né? Em estragar tudo. Mas ele é o expert em conserto, né? Em transformação, em cura. Deus é maravilhoso. E um dos objetivos da tempestade, eu tava pensando sobre isso, é nos ensinar. Mas como assim, Ana, nos ensinar? Ensinar pra gente que a gente não tem controle. Ensinar pra gente que não é nossa capacidade, não é nossa força, não é a nossa inteligência. Serve pra bater nosso orgulho, nossa soberba, nossa altivez. Porque às vezes a gente acha, não, porque eu. Daí fala assim, tadinho, miserável. O orgulho serve pra nada, gente. A miséria acaba com a nossa vida, só Jesus, eu que sei. E Deus não quer que a gente cultive essas coisas. Por quê? Porque são ruins pra gente. É como se Deus falasse, filhos, comam verduras e legumes, comam de forma saudável. Deus está sendo tirano? Não, Ele está falando que a gente precisa. A gente sabe que precisa dessas coisas, não sabe? Né? Tô usando uma analogia assim, pra gente possa entender. Deus quer pra gente o que é bom pra gente. Só que a gente acaba escolhendo o que é ruim pra gente. E a gente vai colher o malefício disso. Mas Deus quer o melhor. Então que a gente possa escolher o melhor também, para que a gente mesmo seja beneficiado. Não é nem questão de pensar nele, né? É você pensar em si mesmo um pouquinho. Né? É bom pra você. Esses sentimentos, essas emoções são muito negativas e contaminam tanto nosso corpo espiritual, nossa alma, quanto o nosso corpo físico, que é reflexo dos nossos sentimentos e emoções. E muitas vezes pode parecer que Deus não se importa. Marcos 4, 35 a 41 mostra o mesmo trecho. Né? O que a gente falou antes está em Mateus 8, 23, 27. É onde está falando sobre a passagem que a gente falou, né? de Jesus no barco. Marcos está falando da mesma passagem, só que Marcos vai trazer uma outra visão em cima do que aconteceu. E nessa visão de Marcos, aconteceu a mesma coisa, a tempestade veio, Jesus estava dormindo, e os discípulos falam, Jesus, acorda aí, você não se importa com o que está acontecendo? E às vezes a gente acha que Jesus não se importa, quando a gente está no meio de uma situação difícil e tal. Primeiro, a gente se sente injustiçado, porque a gente é gente boa, a gente não fez nada errado, e a gente não merece passar por aquilo, porque a gente se acha muito justo, né? Fala a verdade, quem nunca? E a gente acha que Deus não está nem aí, que Ele não se importa com o que a gente está passando, porque a gente está sofrendo, como se o sofrimento fosse a coisa pior do mundo, e fosse negativo, e só sorrir e viver alegre fosse positivo. Só que a gente é miserável, e Deus usa muito sofrimento para tratar a gente. Isso é duro, eu que sei. Mas assim, é necessário, porque a gente é difícil, né, gente? Como se fosse uma peça difícil de encaixar, você tem que fazer muita força, então é mais ou menos nós, assim. Precisa de força para poder transformar, para poder libertar, só o Senhor mesmo para ter misericórdia da nossa vida, porque a gente é muito difícil. E Deus se importa sim. A gente está enganado quando pensa isso. E a gente só piora a nossa condição de sofrimento na tempestade quando a gente tem essa perspectiva. A gente precisa confiar que Deus é Deus presente, que Deus se importa com a gente, que Deus se importa com a nossa vida, com a nossa dor, com o nosso sofrimento, com a nossa perda. Ele é Deus presente. Então que você possa confiar que Deus está presente sim, independente da circunstância. E que você venha pedir ajuda dele, venha solicitar a ele para que possa te fortalecer nesse momento, que possa te curar, te libertar, que possa ajeitar as circunstâncias, porque muitas coisas são necessárias que entrem em desordem para que elas entrem na ordem correta, para saiam do status que ele estava, para que entre no caminho, no modo correto que precisa ser, entre no modo que precisa estar. Então que a gente venha confiar em Deus em todo o processo, desde o início, meio e fim da tempestade. Porque Ele é poderoso para transformar qualquer coisa. Você pode olhar às vezes uma circunstância e falar, não tem o que fazer com isso. Isso é triste, difícil, traumático, e eu estou infeliz, e é péssimo, e nunca vai ser bom para nada. Gente, você está no meio da tempestade. No meio da tempestade você não consegue enxergar nada. Você só vê vento, desespero, tristeza, e não sabe o que fazer, e é uma coisa descontrolada, mas depois que passa, Deus te dá graça, e vai tratando, curando aquelas feridas, e você vai enxergando de outra forma. Deus vai trazendo ressignificado a tudo que passou, tudo que você sofreu, né? Como tem trazido a minha vida também, eu sei que trará a sua. E você consegue enxergar as coisas com outra perspectiva. Mas você fala, isso é impossível. É impossível porque você não viveu ainda. Mas creia que Deus é poderoso para mudar a sua circunstância, para mudar a sua perspectiva. Isso é muito necessário, gente. Muito necessário e muito transformador. Ele é poderoso para mudar a sua forma de enxergar o mundo.
Ana, não tem como. Tem como sim. Sujeite isso à vontade de Deus. Sujeite sua perspectiva, seus olhos à vontade de Deus, que Ele vai transformar você de dentro para fora. Creia que Ele está no barco. Confie. Entregue o controle, entregue o leme para Ele. Deixe Ele conduzir. Porque Ele é o maior perito em tempestade. Porque Ele criou todas as coisas. E Ele tem o escape, Ele tem a solução para tudo. É isso que eu queria falar com vocês hoje. Deus abençoe. Até a próxima. Foi um prazer estar com vocês de novo. Falando sobre um tema tão interessante, tão poderoso, tão comum, né? Felizmente, infelizmente, não sei. Mas é muito comum, né, gente? Deus abençoe e até a próxima. Fiquem com Deus.